licenciatura em Química no Instituto Federal do Maranhão, Campus Caxias, e eu estou aqui para fazer mais um vídeo do nosso canal Ciências em Foco. E hoje eu irei falar sobre a classificação dos seres vivos. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a classificação dos seres vivos. Classificação dos seres vivos. Até agora, cerca de 3 milhões de espécies foram identificadas no mundo, mas se supõe que existam cerca de 20 milhões de tipos diferentes de seres vivos em nosso planeta. São tantos que seria impossível estudá-los, não é verdade? E descobrir relações entre eles, comunicar essas descobertas se não houvesse um modo de dar um nome a cada espécie e classificá-la. Mas o que é classificar? Classificar é agrupar os semelhantes segundo uma ou mais características. Aí nós temos aqui os seres vivos, que são os animais, temos as pessoas e os vegetais. Taxonomia é a parte da biologia que trata da classificação dos seres vivos. A taxonomia agrupa os seres vivos de acordo com as semelhanças existentes entre seus corpos, seu funcionamento, seu modo de reprodução, isto é, as suas características, as características que eles apresentam. Então, nós temos aqui os níveis taxonômicos. Temos primeiro a espécie. Espécie é um conjunto de indivíduos semelhantes entre si, que se reproduzem e geram descendentes férteis, ou seja, que também são capazes de reproduzir. Nós temos aí o exemplo, a primeira espécie, nós temos ursos americanos. Aí nós temos o gênero, que é ursos, família, Ursidae, ordem, carnívora, classe, mamália, filo, cordata, reino, animalia. Então, domínio, eucário. Nós temos o gênero. É um conjunto de espécies aparentadas. O leopardo e a onça-pintada, nós temos aqui como exemplo, são do mesmo gênero, que é o gênero Panthera, só que são de espécies diferentes. Existe uma semelhança, grande entre eles. Aqui nós temos o leopardo, tá? Aqui podemos observar, o leopardo é esse, e a onça-pintada é essa. Existe uma grande semelhança entre eles, só que eles são de espécies diferentes. Um conjunto de gêneros semelhantes passa a constituir uma família, assim como um agrupamento de famílias que têm semelhanças formam uma ordem, e a reunião de ordem constitui uma classe. Classes reunidas sobem à categoria de filo. Em botânica, usa-se a denominação divisão em vez de filo. A reunião de filos constitui um reino. A maior das categorias taxonômicas, por exemplo, o gato doméstico. Temos aqui os 5 reinos. Primeiro temos o reino Monera, grupo composto de organismos unicelulares e procariontes, o que podem ou não produzir o próprio alimento. Pertencem a este reino as bactérias. As famosas bactérias, nós temos aí algumas imagens de algumas bactérias, Podem observar aí na imagem. Temos o reino protista. Nesse reino estão incluídos os seres unicelulares que possuem núcleo delimitado por membrana, eucariontes. Temos aqui a Giardia lamblia. Temos Plasmodium, que é o causador de doença de Chagas, e da malária. Temos aqui a Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. E temos o Toxoplasma, que é o causador da toxoplasmose.
Reino fungi, grupo composto de organismos que podem ser unicelulares ou pluricelulares. São eucariontes e não são capazes de produzir o próprio alimento. Temos aí os fungos e as leveduras. Reino Animalia, grupo composto de organismos pluricelulares e eucariontes. Reúne organismos que, para se alimentar, precisam consumir outros seres vivos. Pertencem a esse reino todos os animais, desde as esponjas até o ser humano. Reino Plantário, grupo composto de organismos pluricelulares e eucariontes, capazes de fabricar seu próprio alimento. Pertencem a esse reino todas as plantas. Vírus. Os vírus são seres pequenos e podem ser encontrados em diferentes lugares do planeta, como no solo, na água e no mar. A maioria deles são tão pequenos que não podem ser vistos nem ao microscópio óptico. Para observá-los é preciso usar um microscópio eletrônico. Aí temos alguns exemplos de vírus, que é bem conhecido, que é o vírus da HIV, da hepatite B, do vírus Ebola. Temos a influenza, que é o vírus da gripe, influenza, bacteriofange e alguns outros vírus aí. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. Vão lá, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. E mais esse vídeo aí do nosso canal Ciência em Foco. Até mais, até a próxima.